Nas colinas ondulantes de Belém, onde o vento sussurrava segredos antigos através dos olivais, o jovem pastor tocava sua harpa, seus dedos hábeis extraindo melodias que pareciam dançar no ar quente do deserto. Este era Davi, caçula dos 8 filhos de Jessé, o rapaz de cabelos ruivos e olhos penetrantes que guardava um destino extraordinário em seu coração aparentemente comum. Davi cresceu em um tempo de grande tumulto para Israel. O povo havia clamado por um rei, rejeitando o governo direto de Deus, e Saul havia sido escolhido para liderar a nação. Inicialmente, um governante promissor, Saul logo sucumbiu ao orgulho e à desobediência, levando o profeta Samuel a ungir secretamente um novo rei, o jovem Davi, ainda desconhecido para o mundo além de seu rebanho. Enquanto Davi cuidava de suas ovelhas, aprendendo lições de coragem e fé nas encostas solitárias de Judá, uma ameaça sombria pairava sobre Israel. Os filisteus, inimigos antigos e ferozes, haviam se reunido para a guerra. Seu exército se estendia pelo vale de Elá como uma serpente de ferro e bronze, sua força aparentemente invencível. O exército de Israel, liderado pelo rei Saul, enfrentava os filisteus com uma mistura de determinação e medo palpável. Por 40 longos dias, os dois exércitos se encararam através do vale. Nenhum lado disposto a iniciar um ataque total que poderia resultar em um banho de sangue catastrófico. Foi neste impasse tenso que os filisteus apresentaram sua arma secreta. Um campeão cuja mera visão fazia os joelhos dos guerreiros mais corajosos tremerem. Seu nome era Golias, o gigante de Gate, cuja altura de quase 3 metros tornava uma torre de músculos e fogo. A descrição bíblica de Golias pintava um quadro verdadeiramente aterrorizante. Ele usava uma armadura de bronze que pesava cerca de 57 quilos. O ferro da ponta de sua lança pesava 7 quilos, e diante dele ia seu escudeiro. Cada manhã e cada tarde, por 40 dias, Golias saía das fileiras filisteias e lançava seu desafio ensurdecedor. Por que saís a pôr-vos em ordem de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. O desafio de Golias era mais do que uma provocação militar. Era um ataque direto à honra de Israel e ao seu Deus. Cada palavra do gigante era como um martelo golpeando o coração dos israelitas. O rei Saul, que uma vez fora conhecido por sua estatura e impressionante coragem, ora se encontrava paralisado pelo medo, incapaz de responder ao desafio ou inspirar suas tropas. Foi neste momento crítico que o destino de Davi se entrelaçou com o de sua nação. Jessé, preocupado com seus filhos mais velhos, que serviam no exército de Saul, enviou Davi com provisões para o acampamento. O jovem pastor chegou justamente quando Golias lançava seu desafio diário. O que Davi testemunhou acendeu nele não o medo que consumia seus compatriotas, mas uma indignação ardente. Como este pagão ousava desafiar os exércitos do Deus vivo? A reação de Davi foi imediata e apaixonada. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele perguntou, sua voz carregada de uma convicção que surpreendeu a todos ao seu redor. As palavras de Davi rapidamente se espalharam pelo acampamento, eventualmente chegando aos ouvidos do rei Saul. Intrigado por esta demonstração incomum de coragem, Saul convocou o jovem à sua presença. Diante do rei, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Tua confiança não emanava de uma bravata juvenil, mas de uma fé profunda e experiências que haviam forjado seu caráter nas colinas solitárias de Belém. Davi compartilhou com Saul as batalhas que já havia travado, não em campos de guerra, mas nos pastos. Teu servo pastoreava as ovelhas de seu pai, ficou Davi. E quando vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, pegava-o pela queixada e o feria, e o matava. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. As palavras de Davi, carregadas de uma fé inabalável, tocaram algo profundo no coração de Saul. Talvez tenha sido um vislumbre do rei, que ele uma vez fora, ou talvez o desespero tenha finalmente aberto seu coração para a possibilidade de um milagre. Contra toda lógica militar e bom senso, Saul concordou em deixar o jovem pastor enfrentar o gigante temido. O que se seguiu foi uma cena que ficaria gravada na memória coletiva de Israel por gerações.
Saul, num último esforço para dar a Davi alguma chance de sobrevivência, ofereceu ao jovem sua própria armadura real. Mas Davi, após experimentá-la, recusou. Ele sabia que sua força não viria de proteções humanas, mas da confiança em seu Deus. Assim, armado apenas com seu cajado de pastor, sua funda e 5 pedras lisas, cuidadosamente selecionadas de um riacho próximo, Davi avançou para enfrentar Goliás. A disparidade entre os dois não poderia ser mais gritante. Um jovem pastor contra um guerreiro veterano, uma funda contra uma lança temível, até contra força bruta. Quando Goliás viu o jovem se aproximando, sua reação foi de puro desdém. "Sou eu algum cão, para vires a mim com paus?" rugiu o gigante, sua voz ecoando pelo vale. Ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, prometendo dar sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi, com uma calma sobrenatural que deve ter surpreendido até a ele mesmo, respondeu com palavras que ressoariam através dos séculos. "Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão." O que aconteceu a seguir foi tão rápido quanto chocante. Enquanto Goliás avançava, sua armadura reluzindo sob o sol escaldante, Davi correu em sua direção. Com um movimento fluido, nascido de anos de prática protegendo seu rebanho, ele colocou uma pedra em sua funda e começou a girá-la. O som da funda cortando o ar deve ter sido o último que Goliás ouviu. A pedra, guiada por uma mão invisível, encontrou seu alvo com uma precisão letal, cravando-se na testa do gigante, penetrando em seu crânio. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Goliás, o terror dos israelitas, o campeão invencível dos filisteus, cambaleou por um instante antes de desabar no chão com um baque que pareceu sacudir a própria terra. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, como se despertando de um transe, Davi correu até o corpo caído de seu inimigo. Em um ato de finalidade simbólica e estratégica, ele pegou a própria espada de Goliás e, com ela, decapitou o gigante caído. A visão da cabeça de Goliás, erguida pela mão de Davi, desencadeou uma reação em cadeia que mudaria o curso da história. Os filisteus, vendo seu campeão invencível derrotado por um rapaz, foram tomados por um pânico incontrolável. Sua moral desmoronou como um castelo de areia, e eles começaram a fugir em completa desordem. Os israelitas, por outro lado, encontraram uma coragem que não sabiam que possuíam. O grito de vitória de Davi se tornou o grito de guerra de uma nação inteira. Liderados por Saul, eles perseguiram os filisteus, transformando o que parecia ser uma derrota certa em uma vitória gloriosa e decisiva. Mas a história de Davi e Goliás é mais do que um simples relato de uma batalha antiga. É uma narrativa que ecoa através dos séculos, falando de coragem diante da adversidade, de fé inabalável e do poder transformador de confiar em algo maior que si mesmo. O triunfo de Davi sobre Goliás abalou não apenas o Império Filisteu, mas todo o entendimento de poder e liderança em Israel e além. Aqui estava um jovem pastor que havia feito o que guerreiros experientes temiam fazer. Sua vitória não foi apenas física, mas espiritual e psicológica. Para o povo de Israel, foi um lembrete poderoso de que seu Deus não estava limitado por probabilidades ou estatísticas humanas. Foi uma reafirmação de sua identidade como povo escolhido, capaz de superar gigantes quando confiavam em seu Deus. A vitória no Vale de Elá se tornaria um ponto de referência na história de Israel, um evento ao qual as gerações futuras olhariam em busca de inspiração e renovação de fé. Para Davi, foi o início de uma jornada épica que o levaria das pastagens para o palácio, pastor a rei. Sua vitória sobre Goliás o catapultou para a fama nacional. As mulheres de Israel cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Esta popularidade eventualmente despertaria o ciúme de Saul, levando a anos de perseguição antes que Davi finalmente assumisse o trono que lhe fora prometido. A história de Davi e Goliás se tornou mais do que um capítulo na história de Israel. Tornou-se uma metáfora poderosa que transcende culturas e épocas. É uma narrativa que ressoa com qualquer um que já se sentiu subestimado, oprimido ou enfrentando obstáculos aparentemente insuperáveis.
Nos séculos que se seguiram, incontáveis indivíduos e movimentos encontraram inspiração neste relato. De revolucionários enfrentando impérios a ativistas desafiando injustiças sistêmicas. A imagem de Davi enfrentando Goliás se tornou um símbolo universal de coragem e esperança contra todas as probabilidades. A história nos convida a questionar nossas próprias suposições sobre força e fraqueza, vantagem e desvantagem. Nos lembra que a verdadeira força muitas vezes reside não em músculos, armaduras ou armas, mas na coragem moral, na fé inabalável e na disposição de se levantar pelo que é certo, mesmo quando se está sozinho. Em um nível mais pessoal, o relato de Davi e Goliás nos desafia a identificar e enfrentar os gigantes em nossas próprias vidas. Estes podem ser medos, inseguranças, vícios ou circunstâncias aparentemente insuperáveis. A mensagem da história é clara. Com fé, coragem e a convicção de estarmos no caminho certo, podemos superar até mesmo os desafios mais intimidadores. A narrativa também oferece lições profundas sobre liderança e caráter. Davi não venceu Goliás porque era o mais forte ou o mais bem equipado. Ele venceu porque teve a coragem de se apresentar quando outros recuaram, porque confiou em uma força além de si mesmo e porque estava disposto a arriscar tudo por aquilo em que acreditava. Estas são qualidades que definem verdadeiros líderes em qualquer era. Além disso, a história de Davi e Goliás nos lembra da importância de não julgar pelas aparências. Saul e seu exército viram Goliás e enxergaram apenas sua força física intimidante. Davi olhou para o mesmo homem e viu alguém que havia se colocado contra Deus. Esta percepção alterou completamente a dinâmica da situação. Nos convida a olhar além do superficial, a ver o que realmente importa em qualquer desafio que enfrentamos. À medida que refletimos sobre este duelo épico que abalou o império, somos convidados a considerar: quais são os Goliás em nossas próprias vidas? Quais são os gigantes que nos intimidam? As vozes que nos dizem que não somos capazes? E mais importante, onde encontramos nossa funda e pedra? As ferramentas únicas, habilidades e força interior que Deus nos deu para enfrentar esses desafios. A história de Davi e Goliás permanece como um farol de esperança em um mundo que frequentemente nos faz sentir pequenos e impotentes. É um testamento ao poder da fé, coragem, da determinação. Nos lembra que às vezes tudo o que precisamos para mudar o curso da história é a coragem de dar um passo à frente quando todos os outros recuam. Que possamos, como Davi, encontrar a coragem de enfrentar nossos gigantes, confiantes de que com fé, determinação e a convicção de estarmos no caminho certo, podemos superar até mesmo os desafios mais intimidadores. Pois no final, a verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra os medos e dúvidas que nos impedem de nos tornar quem fomos chamados a ser. A história de Davi e Goliás continua a ressoar através das eras, não apenas como um relato de uma batalha antiga, mas como um chamado atemporal à coragem, à fé e à convicção de que, com Deus, até mesmo o impossível se torna possível. É um lembrete de que em cada era e em cada vida, há batalhas a serem travadas, gigantes a serem enfrentados e vitórias a serem conquistadas. Davi, um jovem pastor aparentemente despreparado, nos ensina que não importa o tamanho dos obstáculos à nossa frente. O que realmente importa é a força que carregamos dentro de nós. Uma força que vem da fé inabalável em Deus. Ele nos mostra que as armas mais poderosas não são espadas ou escudos, mas sim a confiança em que o Senhor está ao nosso lado, guiando nossos passos e garantindo nossas vitórias. Essa história continua viva em nossos corações porque todos em algum momento enfrentamos gigantes. Sejam eles desafios pessoais, dúvidas, medos ou situações que parecem não ter solução. E assim como Davi, somos chamados a acreditar que com determinação e fé podemos derrubar qualquer barreira, por mais impossível que pareça. Davi não apenas derrotou Goliás, ele derrubou a ideia de que somos limitados por nossa aparência, habilidades ou circunstâncias. Ele provou que com Deus, nossas fraquezas podem se transformar em força, e nossas derrotas aparentes podem se tornar vitórias grandiosas. Cada um de nós tem um Goliás em sua vida, mas a boa notícia é que também temos um Davi dentro de nós, pronto para se erguer em fé e coragem. Que essa história continue a nos inspirar a confiar no poder divino e a enfrentar nossos gigantes com a certeza de que com Deus, nada é impossível. Davi não apenas venceu Goliás, mas mostrou ao povo de Israel, e a todos nós, até hoje, que a verdadeira força não está no tamanho físico,
nem nas armas que empunhamos. Verdadeira força vem da fé. A fé em um Deus que é maior do que qualquer gigante, maior do que qualquer adversidade que possamos enfrentar. E assim, a história de Davi e Goliás continua a ecoar através dos tempos, inspirando gerações a confiar no poder divino, mesmo quando tudo parece perdido. Davi passou de pastor a herói e depois de herói a rei. Mas em todos esses momentos, ele permaneceu fiel ao que sempre acreditou: que o Senhor dos Exércitos é quem dá a vitória. O gigante que parecia invencível caiu como uma simples pedra, lançada por um coração que confiava plenamente no poder de Deus. Agora olhe para a sua vida. Todos nós enfrentamos gigantes, sejam eles medos, dúvidas, dificuldades ou desafios que parecem intransponíveis. Mas assim como Davi, podemos encontrar coragem e força na fé. Deus está ao nosso lado, pronto para nos guiar e nos dar a vitória. Confiarmos nele de todo o coração. Então que essa história inspire você a enfrentar seus próprios gigantes, sabendo que com Deus não há inimigo que possa nos derrotar. E você siga com coragem, fé e confiança, certo de que o Senhor dos Exércitos luta por você, assim como lutou por Davi naquele vale. E se essa mensagem tocou seu coração, peço que deixe seu like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo inspirador que ainda está por vir. Vamos juntos continuar explorando as lições de fé e coragem que a Bíblia nos ensina, para que possamos enfrentar cada desafio de nossas vidas com confiança no poder de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.